Maldita. Um livro escrito por Chunky Palahniuk. Capítulo 1. 1º de novembro. Meia-noite 1. A vida começa na concepção, um prelúdio. O bem e o mal sempre existiram. Sempre existirão. São apenas nossas histórias sobre eles que mudam. No século VI a.C., o legislador grego Salomão viajou para a cidade egípcia de Sais e trouxe o seguinte relato do final do mundo. De acordo com os padres do templo de Neit, um cataclisma iria varrer a terra com chamas e fumaça venenosa. Num único dia e noite, um continente inteiro iria ceder e afundar no mar, e um falso Messias iria levar a humanidade à desgraça. Os profetas egípcios previram que o apocalipse iria começar numa noite silenciosa, num morro imponente acima do reino de Los Angeles. Lá, os antigos oráculos profetizavam, uma fechadura iria se abrir. Entre as grandes casas cercadas de Beverly Crest, um forte raio iria incidir. Como registrado por Salomão, um par de portões de segurança iria se escancarar. Entre eles, os reinos de Westwall e Brentwood e Santa Mônica esperam, dormindo, dispostos numa teia de semáforos. E quando o último tique do relógio ecoar, entre aqueles portões bem abertos habitará apenas a escuridão e o silêncio, até que um motor possa ser ouvido rugindo à vida, e duas luzes parecerão conduzir o ruído à frente. Saindo daquele portão irá surgir um Lincoln Town Car que vagueia adiante para começar sua lenta descida pelas curvas fechadas de Hollywood Boulevard. A tal noite, como descrita pelas antigas profecias, é tranquila, sem um sopro de vento. Mesmo assim, com o lento progresso do carro, uma tempestade começa a se formar em seu rastro. Conforme desce de Beverly Crest até Hollywood Hills, o Lincoln se estende longo e preto como a língua de alguém estrangulado na forca. Com manchas cor-de-rosa de semáforos deslizando por sua casca preta polida, o Town Car brilha como um escaravelho escapando de uma tumba. E em North Kings Road, as luzes de Beverly Hills e Hancock Park piscam e se apagam, não de casa em casa, mas quarteirões e mais quarteirões da rede são completamente apagados. E em North Crescent Heights Boulevard, o bairro de Laurel Canyon é apagado. Não meramente as luzes, mas o ruído e a música de tarde da noite são assolados. Qualquer prova cintilante da cidade é apagada quando o carro flui morro abaixo, de North Fairfax a Ogden Drive até North Gardner Street. Assim a escuridão varre a cidade, seguindo a sombra do carro elegante. E assim também um vento brutal se segue. Como previsto pelos padres de eras passadas, essa ventania transforma as altas palmeiras de Hollywood Boulevard em vassouras sacudidas, e elas varrem o céu. Suas folhagens ressoantes refletem formas terríveis e suaves que aterrissam com gritos contra a calçada. Com olhos de caviar e rabos escamosos de serpente, essas ferozes formas macias martelam o Town Car que passa. Caem aos berros. Suas garras frenéticas arranham o ar. Seus impactos violentos não quebram o para-brisa, porque o vidro é à prova de balas. E os pneus em movimento do Lincoln passam por elas, esmagando seus corpos caídos. E essas formas em queda, guinchando, agarrando-se, são ratazanas. Lançados à morte, esses são os corpos debatidos de gambás. Os pneus do Lincoln explodem esse tapete vermelho de pelo esmagado. Os limpadores de para-brisa limpam a visão do motorista do sangue ainda quente, e os ossos partidos não perfuram os pneus, porque a borracha também é à prova de balas. E tão implacável é o vento que varre a rua, empurrando essa carga de pragas aleijadas, rolando essa maré de sofrimento sempre na passagem do Town Car conforme ele alcança a Spalding Square. Fissuras de raios fraturam o céu, e a chuva cai em grandes cortinas que bombardeiam os telhados. Trovões explodem numa fanfarra enquanto a chuva saqueia as latas de lixo da cidade, espalhando sacos plásticos e copos de isopor. E próximo à avultante torre do Roosevelt Hotel, a Boulevard está, de outra forma, deserta, e o exército de lixo avança na cidade, desimpedido por semáforos ou outros automóveis. Cada rua, cada intersecção está deserta. As calçadas estão vazias, como os antigos profetas prometeram, e cada janela está escura. O céu efervescente não tem as luzes itinerantes de aeronaves, e as valas engasgadas da tempestade deixam as ruas banhadas em chuva e peles. Essas ruas escorregadias cheias de sobras. E, no teatro chinês Grauman, toda a cidade de Los Angeles está reduzida a carnificina e caos. Apesar disso, não muito longe do carro, no quarteirão 6700, as luzes de neon ainda brilham. Naquele único quarteirão de Hollywood Boulevard, a noite está quente e parada. Nenhuma chuva molha a calçada, e os toldos verdes de Musso e Frank Grill permanecem imóveis. As nuvens acima daquele quarteirão da cidade estão abertas como um túnel para revelar a lua, e as árvores nas calçadas estão paradas. Os faróis do Lincoln estão tão cobertos de vermelho que abrem um caminho escarlate para o carro seguir. Esses deslumbrantes raios vermelhos revelam uma jovem donzela na calçada, e ela está do outro lado da rua do Museu de Cera de Hollywood. E lá, no olho dessa terrível tempestade, ela abaixa o olhar para uma estrela marcada no concreto cor-de-rosa, embutida na calçada. Em suas orelhas, ela usa uma zircônia cúbica lapidada do tamanho de uma moeda. E seus pés estão calçados em Manolo Blahniks falsos. Os vincos suaves de sua saia reta e suéter de cachemir estão secos. Amontoados de cabelo ruivo encaracolado caem sobre seus ombros. O nome marcado na estrela cor-de-rosa é Camille Spencer, mas a donzela não é Camille Spencer. Um cuspe cor-de-rosa de chiclete seco, vários cuspes, cor-de-rosa e cinza com verde, desfiguram a calçada como hematomas. Impressas com as marcas de dentes humanos, o chiclete também está marcado com o zigue-zague dos pés que passaram.
A jovem donzela os inspeciona com o bico pontudo de seu manolo falso até conseguir chutar o escabroso chiclete para longe. Até que a estrela fique, ainda que não sem manchas, um pouco mais limpa. Nessa bolha de noite quieta e plácida, a donzela pega a barra de sua saia e a traz próximo da boca. Ela cospe no tecido e se ajoelha para polir a estrela, deixando brilhante o nome marcado lá no metal, incrustado no concreto cor-de-rosa. Quando o Tauncar para no meio-fio ao lado dela, a menina fica de pé e caminha ao redor do carro com o mesmo respeito com que alguém caminharia ao redor de um túmulo. Em uma mão, ela carrega uma fronha. Seus dedos, as unhas brancas lascadas de sua mão fechada em punho, seguram um saco de tecido branco, inchado e pesado, com doces, Tootsie Rolls, Charleston Shells e tirinhas de alcaçuz. Em sua outra mão, ela segura um chocolate Baby Ruth comido pela metade. Seus dentes revestidos de porcelana mastigam despretensiosamente. Um contorno de chocolate derretido delineia seus lábios inchados picados por abelhas. Os profetas de sais alertam que a beleza dessa jovem é tal que qualquer um que a veja irá se esquecer de qualquer prazer além de comer e fazer sexo. Tão fisicamente atraente em sua forma terrena que seu observador é reduzido a nada mais do que estômago e pele. E os oráculos cantam que ela não está viva nem morta, nem mortal nem espírito. Negligentemente estacionado no meio-fio, o Lincoln pinga em vermelho. A janela traseira mais próxima da calçada zumbi descendo uma fresta, e uma voz se anuncia do interior acolchoado. No olho do furacão, uma voz pergunta: gostosuras ou travessuras? Uma pedra é jogada em qualquer direção, a noite permanece revirando-se por trás de uma parede invisível. Cobertos com um batom vermelho-vermelho, uma cor chamada pega-homem. Os lábios cheios da donzela se curvam num sorriso. Aqui o ar paira tão calmo que se pode detectar o cheiro de seu perfume, como flores deixadas numa tumba, pressionadas e ressecadas por milhares de anos. Ela se inclina perto da janela aberta e diz: está atrasado demais. Já é amanhã. Ela pausa para uma longa e sedutora piscada coberta por uma sombra turquesa e pergunta: que horas são? E é óbvio que o homem está bebendo champanhe, porque naquele momento de silêncio até as bolhas de seu champanhe soam altas. E o tic-tac do relógio de pulso do homem parece alto. E sua voz dentro do carro diz: é hora de as meninas mas irem para a cama. Agora melancólica, a jovem suspira. Ela molha os lábios, e seu sorriso esvanece. Meio recatada, meio resignada, ela diz: acho que violei meu toque de recolher. Ser violada, diz o homem, pode ser maravilhoso. Por sua vez, a porta traseira do Lincoln se abre para admiti-la. E, sem hesitação, a donzela adentra. E essa porta se constitui de um portão, os profetas exclamam. E o carro é em si uma boca cuspindo doce. E o Tauncar fecha dentro de seu estômago. Um interior tão pesadamente acolchoado com veludo quanto um caixão. As janelas escuras zumbem ao se fechar. O carro vaga, seu capô fumegando, seu corpo encerado escorrendo, coberto agora com uma franja vermelha, uma barba crescente de sangue coagulado. Marcas de pneus carmim conduzem de onde ele veio para onde está estacionado agora. Atrás dele, a tempestade açoita, mas aqui os únicos sons são as ejaculações abafadas de um homem gritando. Os antigos descrevem o som como um miado, como ratos e camundongos sendo esmagados até a morte. O silêncio se segue, e depois disso a janela traseira se abre mais uma vez. As umas brancas lascadas se esticam. Penduradas nelas há uma pele de látex, uma versão menor da fronha branca da menina, um saco em miniatura pendendo pesadamente. Em seu conteúdo, algo branco e opaco. Esta capa de látex está manchada de batom vermelho-vermelho. Está manchada de caramelo e chocolate ao leite. Em vez de jogar isso na sarjeta, ainda sentada no banco traseiro do carro, a garota traz seu rosto à janela aberta. Ela coloca o saquinho de látex contra os lábios e o assopra, enchendo de ar. Ela o infla e, habilmente, dá um nó na parte aberta. Do jeito que uma parteira iria fechar o cordão umbilical de um recém-nascido. Do jeito que um palhaço de circo amarraria um balão. Ela amarra a pele inflada, selando o conteúdo leitoso lá dentro, e com seus dedos ela torce. Ela torce e retorce o tubo até assumir a forma de um ser humano com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Um boneco de vodú. Do tamanho de um bebê recém-nascido. Essa criação asquerosa, ainda coberta de doce de seus lábios, turva pelo misterioso conteúdo caudaloso do homem. Ela arremessa no centro da estrela cor-de-rosa à espera. De acordo com as profecias escritas por Salomão, aquela pequena efígie é um sacrifício de sangue, semente e açúcar, jogada lá naquela forma sagrada de pentagrama, uma oferenda feita ao lado do Hollywood Boulevard. Naquela noite, com aquele ritual, começa a contagem regressiva para o juízo final. E, mais uma vez, as janelas espelhadas do automóvel preenchem sua moldura. E, nesse instante, a tempestade, a chuva e a escuridão engolem o carro. Conforme o Lincoln sai do meio-fio, levando para longe a jovem donzela, o vento conduz seu bebê coisa descartado. A Bexiga Amarata. Aquela idolatria. O vento e as chuvas conduzem o abundante produto de pragas abatidas e lixo plástico e chiclete ressecado, derrubando e conduzindo tudo na direção da gravidade. Capítulo 2. 21 de dezembro, 6:03 da manhã. Como? Logo existo. Ilustre Tveter,
Vale a pena notar de antemão que eu sempre visualizei minha mente como um órgão digestivo. Um estômago para processar conhecimento, se preferir. Como uma massa espiralada, enrugada, um cérebro humano sem dúvida se parece com um intestino cinza, e dentro dessas tripas pensantes é que minhas experiências são quebradas, consumidas para se tornar minha história de vida. Meus pensamentos ocorrem como arrotos perfumados ou vômitos ácidos. A cartilagem não digerível e os ossos das minhas memórias são expelidos com essas palavras. Escrever um blog honesto é como você desvive sua vida. É como descomer um cheesecake inteiro, e tão zoado quanto. Essas entranhas enroladas, dobradas e amassadas da minha mente existem como um tipo de barriga do meu intelecto. Tragédias ulceram. Comédias nutrem. No final, fique tranquilo, suas lembranças vão viver muito mais do que sua pele. Sou testemunha. Meu nome é Madison Desert Flower Rosa Parks Coyote Trickster Spencer. E sou um fantasma. Quero dizer, Bu. Tenho 13 anos. Estou meio acima do peso. Quero dizer, estou morta e gorda. Quero dizer, uma porquinha, porco, oioink, porcona mesmo. É só perguntar à minha mãe. Tenho 13 anos e sou gorda. E vou ficar assim para sempre. E sim, conheço a palavra ulcerar. Sou morta, não iletrada. Já ouviu o termo crise da meia-idade? Colocado de forma simples, já estou sofrendo uma crise da meia-morte. Depois de ficar alojada uns 8 meses no submundo, nas chamas do inferno, eu agora me vejo encalhada como um espírito no mundo físico vivo, uma condição mais comumente conhecida como purgatório. Isso é exatamente como voar na velocidade do som a bordo do Saab Draken do meu pai, de Brasília a Riad, apenas para ficar presa circulando o aeroporto num padrão fixo, esperando permissão para aterrissar. Colocando de forma simples e clara, o purgatório é onde você desfaz o livro da sua história de vida. Em relação ao inferno, não precisa sentir pena de mim. Nós todos escondemos segredos de Deus, e é exaustivo. Se alguém merece queimar no insaciável lago das chamas eternas, sou eu. São Meldepora. Nenhuma punição é severa demais. Para mim, minha pele é meu currículum vitae. Minha gordura é meu banco de memórias. Os momentos da minha vida passada são arquivados e carregados em cada célula obesa da minha bolha fantasmagórica. E perder peso seria o desaparecimento de Madison Spencer. Mas lembranças são melhores do que nenhuma. E pode ter certeza, seja sua gordura, sua conta bancária ou sua amada família, algum dia você vai lutar com a relutância de abandonar o vivo mundo dos vivos. Quando você morre, vá por mim, a pessoa mais difícil de deixar para trás é você mesma. Sim, ilustre Tveter, tenho 13 anos, sou uma menina e sei o que significa currículum vitae. E mais, eu sei que nem mesmo os mortos querem desaparecer completamente. Capítulo 3. 21 de dezembro, 6:05 da manhã. Como eu fui excluída de já ter sido excluída da boa vontade de Deus. Ilustre Tveter, eu não estaria presa aqui neste Galápagos pedregoso que é a Terra, bebendo a urina quente de tartaruga que é o companheirismo humano, se não fosse pela fraude incisiva de umas certas 3 sortas. Parenthood Pereira. Ainda por cima, no Halloween em questão, fui estrangulada até a morte com meu sangue tendo fluído apenas há 8 meses. Fui condenada, sim, por cometer um terrível assassinato que, em breve, será revelado aqui. Um dos tormentos principais do inferno é que nós todos sabemos, secretamente, porque merecemos estar lá. Como eu escapei do inferno foi o seguinte: como é de costume, na noite de Todos os Santos toda a população do Hades retorna à terra em busca de castanhas salgadas e uvas passas do anoitecer até a meia-noite. Portanto, eu estava lucrativamente ocupada, revirando vizinhanças suburbanas em busca de twiches e almond joys para enriquecer o tesouro do inferno, quando uma brisa carregou meu nome pelas distâncias da noite. Um coro de vozes de menina. Aquelas vozinhas adolescentes sedutoramente assobiantes estavam cantando meu nome. Madison Spencer. Mad Spencer, venha até nós. Nós exigimos que você nos obedeça. Gostem ou não, é bom que vocês, pré-mortos, saibam que os pós-vivos não são seus empregados. Os mortos têm coisa melhor a fazer do que responder às suas perguntas idiotas de tabuleiro ou ija em relação a números de loteria e com quem você vai se casar. Você e seus joguinhos espíritas, suas mexidas na mesa, suas peripécias para fisgar fantasmas. Eu tinha no máximo umas 4 horas de escuridão para juntar barras de Kit Kat. E lá estava eu sendo invocada por um quadro risonho de sirigaitas de Souza. Elas se sentaram na minha antiga cama, no meu quarto do meu antigo colégio interno em Locarno, na Suíça, e rogaram em uníssono. Apareça para nós, Madison. Vamos ver se sua bundona está mais magrinha agora que está morta. E elas riram em suas mãozinhas delgadas. Silenciando umas às outras, a turma de piriguetes de Olavo cantou. Mostre-nos sua dieta fantasma secreta. Essa provocação infantil as reduziu a risinhos, derrubando-as umas sobre as outras, seus ombros se batendo. Estavam sentadas de pernas cruzadas, sujando minha roupa de cama com seus sapatos, e ocasionalmente chutando minha antiga cabeceira, comendo pipoca ao redor de velas que queimavam num prato. Temos batatinhas fritas. Elas provocaram, e sacudiram um saco do salgadinho. Sabor barbecue. Temos molho de cebola. Uma voz entoou. Aqui, Madison. Aqui, porquinha.
Porquinha, porquinha. Todas as vozes se combinaram para cantar. Leito o a. Seus grunhidos eram altos na noite frígida de Halloween. Aqui, porquinha, porca, 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 porca. Elas roncavam. Grunhiam. Chamavam. Oink oink oink. Mastigando ruidosamente, suas bocas cheias de salgadinhos de alto teor calórico gritavam rindo. Não, ilustre Tveeter, eu não as abati na minha ira. Enquanto escrevo isso, elas continuam vivinhas da Silva, ainda que humilhadas. Basta dizer que eu cheguei num Lincoln Towncar preto e respondi aos seus cânticos caipiras. No Halloween em questão, eu estimulei o infame trio inimigo de sortas. Raparigas da Silva a esvaziar os parcos conteúdos de seus miseráveis intestinos anoréxicos. Que feio da minha parte. A meu favor, eu estava um bocadinho ansiosa e distraída pelo meu iminente toque de recolher. Passar um único tique do relógio além da meia-noite significaria ser banida à entediante terra. Então fiquei supervigilante enquanto o grande ponteiro do meu relógio de pulso passava minuto a minuto em direção ao 12. Quando as 3 sortas biscates de Albuquerque estavam todas cobertas em camadas de suas próprias gorfadas e cocos, eu voei de volta para meu Towncar à espera. Meu confiável veículo de fuga permanecia onde eu o havia deixado estacionado, na sarjeta congelada ao lado dos gramados nevados do corredor residencial da escola. As chaves penduradas na ignição. O relógio do painel marcava 11h35, um tempo razoável para minha viagem de volta ao inferno. Eu entrei atrás da direção e apertei o cinto. Ah, terra, pensei de certa maneira indulgente, até mesmo nostálgica, enquanto lançava um olhar para o velho prédio onde outrora eu havia me rastejado, mordiscando biscoitinhos Fig-Newtons e lendo os Parasitas. Nessa noite, cada janela ardia com suas luzes, e muitas estavam escancaradas ao clima invernal da Suíça, com cortinas batendo no vento frio que soprava morro abaixo dos tediodos Alpes glaciais. Todas essas janelas escancaradas emolduravam agora as cabeças de abastadas estudantes, que se inclinavam para fora e vomitavam longas faixas de nhaca alimentar pela fachada de tijolos vermelhos do prédio. A visão era prazerosa demais para deixar de lado, mas então o relógio do painel marcava 11h45. Dando a todos um carinhoso adeus, virei a chave na ignição. Virei a chave novamente. Pisei no acelerador com meu prático Beis-Veejum, dando um leve impulso. O relógio do painel mostrava 11h50. Verifiquei 2 vezes que a marcha estava firmemente engatada e tentei a chave pela 3ª vez. Puxa vida! Nada aconteceu. Nenhum som de carro reverberou debaixo do capô. Para aqueles de vocês, ocupadinhos da blogosfera, que acham que sabem de tudo, especialmente em relação a carros. Não, eu não tinha esquecido de desligar os faróis e acabado com a bateria. E 2 vezes não, o carro não estava sem suco de dinossauro. Desesperada, eu testei repetidamente a ignição enquanto observava o relógio se arrastar constantemente para 11h55. Às 11h56, o telefone do carro começou a tocar, soltando o velho trim após trim, e eu ignorei, nos meus esforços frenéticos de abrir o porta-luvas, localizar o manual do motorista e detectar a causa da minha crise mecânica. O telefone ainda estava tocando 4 minutos depois, quando, quase em lágrimas, eu o peguei e respondi com um seco alôrs. Do outro lado da linha, uma voz disse. Madison estava quase chorando de frustração. Uma sedutora voz masculina dizia. Seu doce triunfo sobre suas abusivas colegas de escola se transformou num pânico amargo quando descobriu que seu veículo de fuga não dava partida. Era Satã, o príncipe das trevas, sem dúvida lendo de seu manuscrito bagaceiro, a história de Madison Spencer. A suposta história da minha vida que ele alega ter escrito antes mesmo da minha concepção. Nessas páginas, cada momento do meu passado e futuro foi pretensamente ditado por ele. Pequena Madison, Satã continuou lendo. Encolheu-se em choque com o som da voz de seu mestre supremo no telefone do Towncar. Interrompendo, eu perguntei. Você zoou esse carro? Ou ela sabia? A voz no telefone disse que seu grande destino maligno esperava por ela na Terra. Eu gritei. Não é justo. Mad logo não teria escolha, a não ser ir em frente e acionar o fim dos dias. Eu gritei. Não vou acionar coisa nenhuma. Não sou sua Jane Eyre. O relógio do painel agora dava meia-noite. Um sino na torre de Anne Kirsch distante alpina começou a bater. Antes mesmo da sexta badalada, o fone em minhas mãos começou a evaporar. O carro todo estava desaparecendo ao meu redor. Mas a voz de Satã continuou a zumbir. Madison Spencer ouviu o distante sino da igreja e percebeu que ela não existia. Ela nunca existiu sem ser um fantoche criado para servir a seu supremamente sexy e insanamente lindo diabo. Enquanto o banco do motorista se dissolvia, minha bundinha rechonchuda de menina lentamente se colocava no chão. A última batida da meia-noite ecoou nos cânions e ravinas da entediante Suíça. As janelas do corredor de alojamentos da escola estavam se fechando. As luzes se apagando. As cortinas fechadas. O cinto de segurança, que um momento antes havia apertado meu generoso barrigão, agora se tornava tão insubstancial quanto uma faixa de neblina. Lá perto, como se jogada na rua, estava a bolsinha coach falsa que minha amiga Babette havia deixado no banco detrás do carro. Com o toque da meia-noite, o carro havia definhado a nada mais do que um nebuloso banco de neblina, uma pequena nuvem cinza no formato de um Towncar. Eu estava abandonada, sentada na sarjeta com a bolsa suja de couro falso de Babette, sozinha na tempestuosa noite suíça. No lugar de sinos de igreja,
O vento carregou apenas uma música agitada sintetizada baixinha. Era a música Barbie Girl, da banda de Europop Aqua. Um toque de alerta. Era um smartphone que eu enterrei entre as camisinhas e balas na bolsa. Marcado na tela estava um código de área de Missoula, Montana. Uma mensagem de texto dizia: urgente, faça as malas para o voo 2903 da Darwin Airlines de Lugano a Zurique. Então pegue o voo Swissair 6792 para Heathrow e o voo American Airlines 139 para JFK. Sente a banda no Hotel Rhinelander. Já. O texto era de um certo punk pós-vivo de cabelo azul atualmente passando uma temporada pesada no inferno. Meu amigo e mentor Archer. Capítulo 4. 21 de dezembro, 8 da manhã. Meu retorno ao lar. Ilustre Tveeter, se você perguntasse à minha mãe, ela te diria: as religiões existem porque as pessoas preferem ter uma resposta errada a não ter resposta nenhuma. O que significa? Meus pais não acreditavam em Deus. O que significa? Minha família não comemorava o Natal. Se meus pais já imaginaram Deus, seria como um gigantesco Harvey Milk, do tamanho de uma montanha, curando o buraco de ozônio com golfinhos alados no lugar de querubins. E arco-íris, uma porrada de arco-íris. No lugar do Natal, nós comemoramos o Dia da Terra. Meditando em Zazen, nós comemoramos o aniversário de Swami Kilananda. Talvez faríamos uma dança Maoris, pelados, ao redor da base de uma antiga sequoia da Califórnia, com seus galhos abundantemente enfeitados com redes sujas e a porcaria dos baldes de granola crocante, sentados em árvores educando corujas pintadinhas em técnicas de protestos de resistência passiva. Você entendeu? No lugar do Papai Noel, minha mãe e meu pai diziam que Maya Angelou mantinha o controle de quais crianças eram boas ou más. Eles me avisaram que a doutora Angelou fazia suas anotações num longo pergaminho de cânhamo com nomes, e se eu deixasse de entregar meu composto de adubo eu iria para a cama sem algas. Já eu só queria saber que alguém sábio e não emissor de carbono, doutora Maya ou Shirley Shishou ou Champagne, estava prestando atenção. Mas nada disso era, de fato, Natal. E nada dessa conversa fiada de terra em primeiro lugar. Ajuda quando você está morta e descobre que os manipuladores de serpentes, bebedores de estricnina e empunhadores da Bíblia estavam certos. Goste ou não, o caminho para o inferno passa por chão pavimentado com bambu sustentável. Vá por mim, ilustre Tveeter, eu sei do que estou falando. Enquanto minha mãe e meu pai vivamente vivos queimavam velas de soja e rezavam para John Reef durante boa parte do ano, eu estava morta e aprendendo a verdade verdadeira sobre tudo. Capítulo 5. 21 de dezembro, 8:06 da manhã. Sozinha na minha própria festa de bem-vinda ao lar. Ilustre Tveeter, ainda que dificilmente eu seja do tipo frágil com saudades de casa, em vista das minhas atuais circunstâncias, eu anseio, sim, por uma velha assombração de família. Desde que eu consigo me lembrar, meus pais mantiveram uma cobertura no Hotel Rhinelander. Lá, 66 andares acima da Lexington Avenue, em frente a Bloomingdale, meu primeiro impulso seria me esconder no meu velho quarto, entre bichinhos de pelúcia e romances da Jane Austen, e assistir na televisão a episódios on-demand de Upstairs, Doftairs até o próximo Halloween. Possivelmente eu releria a saga da família Forsyth. O caminho deveria estar livre, porque, de acordo com o post da Page Six, meus pais estão no mar a bordo de seu iate de 300 pés, o Cruzador de Pangeia. No momento presente, estão no Estreito de Bering tentando acabar com a matança de orcas por navios fábrica, ou de algum outro sushi estiloso de barbanatas azuis ameaçado de extinção. Todo esse rebuliço sendo filmado como cenas alternativas do novo filme da minha mãe, Cachalotes na Neblina, no qual ela interpreta uma bióloga marinha tipo Dian Fossey, que é arpoada durante o sono por cruéis pescadores japoneses. A filmagem principal termina na próxima semana, e a Page Six diz que o projeto tem um Oscar escrito na testa. Vá por mim. Para minha mãe, isso não é realmente atuar. Ela foi arpoada na cama mais vezes do que eu consigo contar. E sim, em resposta ao comentário lascivo postado agora mesmo por Leonard Sábito Doades, o roteiro inclui 3 cenas, outra dica da Page Six, nas quais os mundialmente renomados peitos da minha mãe são totalmente expostos enquanto ela nada, nua e feliz, cercada por um cardume escorregadio de cachalotes amigas. Da mesma forma que você, futuro morto, experimenta um filme como uma realidade visual plana com sons, mas sem cheiros, gostos ou sensações táteis, o mundo dos vivos aparece para nós, fantasmas. Eu posso me mover entre gente viva enquanto seus ruídos e ações circulam ao meu redor, mas os vivos não me veem, da mesma forma que atores de um filme não veem, a plateia. Com o risco de parecer autodepreciativa demais, como uma gorducha do 7º ano usando óculos e uniforme escolar, estou mais acostumada a me sentir invisível no mundo. O que requer mais paciência é aceitar o fato de que não sou mais limitada por barreiras físicas. Posso passar por portas fechadas de saguão e por porteiros de hotel tão facilmente quanto você poderia passar por fumaça ou por neblina, sentindo pouco mais do que uma cosquinha na minha garganta fantasma ou um arrepio que me estremece toda. Pelo lado negativo, não apenas os estranhos olham através de mim, eles também caminham através de mim.
Eles não tropeçam com o mero contato físico ou te tocam. Você é realmente atravessada. Você se mescla. Você é violada pela fisiologia itinerante desses pedaços animados de carne que compram, comem, fornicam. Você se sente borrada, confusa e vertiginosa, assim como um idiota pré-morto que acabou de atravessar você. E, sim, eu realmente pretendo usar palavras como vertiginosa. Então pode ir se acostumando. Eu posso ser uma vaca morta, mas não vou bancar a otária só porque você se sente contra o mais alto mais inseguro sobre meu vocabulário pueril. E, nãozinho, eu definitivamente não vou usar jargão de internet. Jane Austen escolheu deliberadamente não avivar suas sardônicas narrativas com emoticons, então não farei isso também. Repetindo, tornar-se um fantasma requer certo costume. Elevadores de hotel, por exemplo. Gente idiota vivamente viva sempre se aperta no elevador. No Rhinelander, eu subi até a cobertura com metade do meu corpo dentro de uma sonegadora de imposto nojenta toda preenchida com colágeno e a outra metade dentro do chihuahua inquieto dela, fruto de inúmeros cruzamentos de raças. Fisicamente, a sensação não vai muito além de nadar ou mergulhar em Evian poluída por silicone. Posso sentir o gosto da salinidade do botox dela. Os beta-bloqueadores azedos em seu fluxo sanguíneo me deixam com a cabeça aérea, e submergir no banho quente de químicas que constituem um chihuahua, puxa vida. Depois de subir 65 andares impregnada em biologia canina mexicana, mal posso esperar para tomar uma ducha e passar shampoo no meu cabelo fantasma. Eu desapareço pela porta do corredor, número CB, sem vizinhos, sem animais de estimação, sem cigarro, onde eu emerjo no saguão da cobertura. No primeiro momento desde que eu cheguei à tediosa Nova York, eu entro num inconspurcado silêncio absoluto. Nenhuma buzina tocava. Nenhum odioso pré-morto tagarelando alto em seu telefone em línguas ininteligíveis das Nações Unidas. Mobílias preenchem a sala principal da cobertura, cada cadeira, mesa e estante coberta em musselina branca. Até os lustres pendentes estão enrolados em algodão branco, o tecido amontoado embaixo de cada um, caindo como caudas membranosas de ectoplasma. A impressão geral é de uma festa silenciosa frequentada por numerosos fantasmas. Fantasmas de quadrinhos usando lençóis, prontos para uivar Esse quarto de espectros parece uma festa de boas-vindas estranhamente temática encenada para me ridicularizar. Uma convenção de sustinhos e sustões. Para ser franca, sinto mais do que contra o mais ofendida por essa recepção insensível. Por causa de um longo hábito, seguindo as regras oficiais da casa da minha mãe reforçadas de Tóquio a Manágua, eu tiro meus sapatos e os deixo dentro da porta do vestíbulo. Além da já citada reunião de fantasmas falsos, as altas e amplas janelas da cobertura dão para a arquitetura de Manhattan lá embaixo. As fileiras de prédios bem apertados, aqueles arranha-céus sugerindo nada além de um campo de túmulo cinza. Essas torres lotadas parecem colunas quebradas, torres e obeliscos, uma coleção de monumentos com os quais os humanos marcam seus locais de enterro. Além da janela, há este cemitério de escala assombrosa. A Big Apple. Uma necrópole florescente dos futuros mortos. Por favor, entenda, ilustre Tveter, não é minha intenção ser uma empatafoda. Uma estraga-prazeres falecida. Mas suspeito que estou sofrendo de uma espécie de depressão pós-morte. Depois que passa a novidade de estar recém-morta, uma sensação de mal-estar tende a se estabelecer no lugar dela. Para responder o post emocionalmente sensível de Moicano Archer 666, sim, um fantasma pode se sentir solitário. Se quer saber mais, sinto-me um tantinho triste e descartada, esquecida pelo mundo todo. Meu coração iria se estufar como um balão d'água cheio de lágrimas quentes, inchar e explodir se eu visse meus velhos, se eu os visse e eles não me vissem. Isolada, sozinha, apenas com meus pensamentos e sentimentos, como um fantasma sem meios de me comunicar, eu me tornei a derradeira outsider. Não meramente abandonada por Deus, eu me sinto abandonada por todos. Seguindo por uma passagem da cobertura, caminhando nos meus pés fantasmas calçados com meias, além do estúdio de yoga da minha mãe e da sala de charuto do meu pai, eu encontro a porta do meu quarto fechada. É claro que a porta está trancada, e sem dúvida com o ar-condicionado ainda ajustado numa temperatura de frigorífico, e as cortinas fechadas para proteger minhas roupas e brinquedos do desbotamento provocado pelo sol. Para preservar meu quarto como um pequeno templo para uma amada filha morta. Por um imbecil momento, eu tento adivinhar a senha do sistema de segurança da minha mãe. Minha primeira escolha é Camille Spencer e a Melhoris 40. Como segundo palpite, a senha da minha mãe é: não matei minha filhinha. Minha próxima escolha é Eu teria Madomadizomaisimou. Qualquer uma dessas senhas provavelmente estaria correta, mas daí eu percebo que posso simplesmente atravessar. Passar por uma porta ou parede é apenas levemente menos desprazeroso do que dividir moléculas com um chihuahua. Eu capto a agitação da serragem, a sensação oleosa de muitas camadas de tinta látex azul claro. Meu quarto apresenta uma configuração similar à sala da cobertura. É ocupado por uma cama, uma poltrona, uma comoda, cada peça de mobília é mascarada por um pano branco, mas estendido na minha cama, escondido embaixo da musselina branca, está a silhueta prostada de uma pessoa. Aos pés da cama, a silhueta se estica para sugerir de dos pontudos dos pés, e pernas finas. Se espalha para sugerir quadris, cintura, peito. Então a musselina desce até um aparente pescoço e se ergue para cobrir um rosto, levantada na ponta de um nariz. Nesse momento cachinhos dourados, alguém ocupa minha cama.
Na mesinha de cabeceira coberta de musselina, uma peruca descartada de cachos de cabelos loiros para formar um ninho. Assentado no centro daquele ninho loiro, como ovos, há um kit com uma dentadura, um aparelho auditivo que parece um pedaço de plástico cor-de-rosa unido a um camarão jumbo, um maço de gauloises e um isqueiro dourado. À vista, ao lado desses artefatos, tem uma capa emoldurada da revista Cat Fancy, com uma foto da minha mãe e eu abraçando um gatinho listrado, alaranjado e de olhos brilhantes. Em contraste com as feições carregadas de botox da minha mãe, meu sorriso é congelado num momento de risada prazerosa genuína. A manchete diz: estrela do cinema dá à gatinha Cinderela um final feliz. Para Patterson número 54, sim, até um fantasma pode sentir tristeza e terror. A morte não é o final dos perigos. Há mortes além da morte. Goste ou não, a morte não é o fim de nada. Ninguém quer vagar por um solitário quarto de hotel bem silencioso e encontrar um corpo morto, especialmente um deitado em sua própria cama de quando você era criança. É o corpo de um estranho descuidado abandonado aqui. Sem dúvida, deve ser alguma camareira hondurenha do hotel que decidiu cometer suicídio na minha bela cama, cercada por ursinhos safe importados e girafas Gun de edição limitada, provavelmente com a barriga cheia do Xanax da minha mãe, decompondo seus terríveis fluidos corporais hondurenhos no meu cobertor Anstem costurado à mão, arruinando meus lençóis de 1.600 fios por talto. Quando minha raiva crescente ultrapassa meu medo, eu dou um passo à frente. Agarro a ponta da musselina e começo a puxar para baixo, revelando o corpo, uma antiga múmia, uma velhaca, suas gengivas enrugadas e murchas, sem dentes para preenchê-las. Afundada num travesseiro, cabelos grisalhos esparsos adornam sua cabeça. Eu tiro o tecido branco num único puxão, jogando-o no chão do quarto. A velha está deitada de pernas juntas, mãos cruzadas sobre o peito, cada dedo ossudo brilhando com anéis berrantes. Reconheço seu vestido, uma névoa de veludo aquamarinho adornado pesadamente com lantejoulas, contas e perolinhas. Uma fenda na saia revela uma perna esquelética, da coxa morta ao pé de veias azuis metido numa sandália prada. Os sapatos são tão novos que a etiqueta com o preço colada à sola de um deles ainda é legível. A peruca loira, a blusa todos parecem vagamente familiars. Eu os conheço. Reconheço de um funeral que aconteceu há cerca de 100.000 anos. Milagre dos milagres, posso sentir o cheiro do cigarro da velhinha. Não, juro, fantasmas não podem sentir o cheiro ou gosto de nada do mundo vivo, mas posso sentir o fedor de cigarro que emana dela. E, sem pensar, sem uma intenção consciente, eu digo: vovó Minnie? Os cílios da velha se agitam. A ponta externa de um cílio aranhoso falso está soltando, fazendo-a parecer um pouquinho demente. A velha pisca, levantando-se em seus cotovelos e forçando seus olhos leitosos na minha direção. Um sorriso quebra a ampla aparência enrugada do seu rosto, e sua gengiva cor-de-rosa diz, com o som de língua presa: docinho de cocô? Para a canadense Aissemile, isso machuca. Mesmo quando você está morta, dói quando seu coração incha, estendido mais e mais como um aneurisma de lágrimas prontas para desabrochar. O olhar da minha vovó salta de mim para a saia do seu vestido, de mim para as lantejoulas e o veludo que cai para revelar suas pernas envelhecidas, e a mulher diz: valha-me Deus, está vendo só o uniforme de puta em que sua mãe me enterrou? Com uma mão trêmula cheia de joias, ela se estende até a mesa e pega o maço de gauloises, dizendo: acenda aqui para sua velha vovó Minnie. Ela leva o cigarro à boca, e seus lábios enrugados frouxos despencam no formato de um beijo ao redor da ponta do filtro. Capítulo 6. 21 de dezembro, 8 e 9 da manhã. Uma eca de reencontro. Ilustre Tveter, esparramada na manta de cetim da minha cama, vovó cruza suas pernas magrelas na altura do tornozelo, permitindo que eu tenha um indesejado vislumbre pela fenda de sua saia. Faço uma careta e pergunto: eles te enterraram, sem calcinha? A idiota da sua mãe. Ela disse como resposta: seu vestido não tem mangas, e ela olha abaixo para uma tatu tribal que toma seu pulso e sobe pelo braço até o cotovelo, continuando pelo ombro. O preto manchado de tinta forma letras farpadas, como caules de rosas, que soletram: eu formato de coração Camille Spencer. Eu formato de coração Camille Spencer, com uma rosa tatuada desabrochando em cada repetição. Vovó cospe em seu dedão e esfrega as palavras em seu pulso dizendo: que feliz asneira é essa? Ela não pode ver, mas as palavras correm por seu ombro e contornam seu pescoço como uma gargantilha, terminando numa grande rosa tatuada que cobre a maior parte de sua bochecha direita. Essas declarações repetitivas foram gravadas em sua envelhecida pele post-mortem queimada de sol, por insistência da minha mãe. Com sua cabeça apoiada no travesseiro da cama, a vovó Minnie abaixa o olhar para seus seios fartos, volumosos dentro do corpete de seu vestido. Pelo amor de Pet. O que sua mãe fez comigo? Com a garra retorcida de um dedo indicador envelhecido, ela experimenta cutucar um dos seios firmes, obviamente outra renovação post-mortem. Está fumando um cigarro fantasma, soprando fumaça de segunda mão para todo lado, e com sua mão livre ela afofa a cama para que eu vá me sentar ao lado dela. É claro que eu me sento. Estou amargurada, ressentida e brava, mas não sou mal educada. Eu simplesmente me sento, sem falar nada, definitivamente sem abraçá-la ou beijá-la.
Minha bolsa Coach, falsa e emprestada, repousa na cama ao lado do meu quadril, e eu enfio uma mão nela, mergulhando-a por entre a sombra de olho turquesa da Avon, Almond Joys e camisinhas. Pesco um smartphone estranho e começo a digitar meus pensamentos malignos em palavras, frases, posts desaforados de blog. Se é para ser honesta aqui, resolvi que sou simplesmente o fantasma de 13 anos com o coração mais duro que já vagou pela face da terra e já estou desejando que minha amada vovó Minnie, morta há muito tempo, tenha câncer de pulmão e morra pela segunda vez. Em meio a tragadas em suas unhas de enterro, minha vovó pergunta, não viu um espiritualista zanzando por aí, viu? Com uma pele horrível? Um magrelo altão com cabelos compridos, presos em uma trança que desce pelas costas, como um desses chinas aí. Ela vira um olho enrugado para mim. Para assegurá-la, babete gostosa enfeiro, estou cuidando direitinho da sua bolsa. Minha vovó Minnie era a mãe da minha mãe, e em seus dias verdejantes ela provavelmente tinha sido uma garota impulsiva do jazz balançando seus cabelos e esfolando os joelhos, dançando o jitterbug em mesas de bares clandestinos cobertas de cocaína com Charles Lindbergh e farreando pela noite de West Egg num Stutz Bearcats, enrolada em casacos de guaxinim e empanturrando-se de peixinhos dourados vivos. Mas, quando eu a conheci, minha vovó já estava só o pó. Provavelmente criar minha mãe não a ajudou a ficar nada jovem. Quando eu nasci, vovó Minnie já estava colecionando botões e cuidando de sua ciática. E fumando um cigarro atrás do outro. Eu me lembro de quando eu a visitava no interior, ela preparava chá colocando um vidro de conserva velho cheio de água numa janela ensolarada. Tirando todas essas coisas Norman Rockwell, a casa da minha avó tinha cheiro de férias com homens da caverna sujos, como se ela cozinhasse cada refeição combinando ingredientes crus que arrancava da terra. Então os esquentava para fazer comida bem dentro de sua casa e nunca simplesmente mandou uma mensagem para os pago. O Eve ou Grill Runo Four Seasons para que entregassem moles Marinieri Studio Suite. Depois que você usava o banheiro da vovó, nenhuma empregada somaliana entrava silenciosamente para higienizar tudo e distribuir novos shampoos perfumados Pamplemousse. Não é mistério porque minha mãe optou por fugir quando era adolescente e se casar com meu pai bilionário. Há um limite até quando você pode fingir ser Lauren Gauss Wilder antes que o jogo da caipira descalça se esgote. Na época em que eu fui banida para o interior entediante de Elba, minha mãe esteve com uma equipe de filmagem da Unesco ensinando técnicas de sexo seguro com camisinha para bosquímanos de Calarari. Meu pai devia estar orquestrando a tomada hostil da Sony Pictures ou encurralando o mercado internacional de armamento de plutônio, enquanto eu ficava presa, fingindo interesse nos arrulhos dos pássaros quando estão acasalando. Não sou snob. Não posso ser chamada de snob porque, há muito tempo, perdoei minha vovó por morar numa fazenda no interior. Eu a perdoei por comprar avarti doméstico e por não saber a diferença entre sorbet e gelato. A favor dela, foi minha vovó Minnie quem me apresentou os romances de Elinor Glyn e Daphne du Maurier. Para eu ganhar alguns pontinhos, eu tolerei a obsessão dela em criar seus próprios tomates Heirloom quando Dee e DeLuca poderiam ter mandado por FedEx um Cherokee Purples bem melhores. Eu a amo tanto assim. Mas não importa o quão crítico isso soe, eu ainda não a perdoei por ter morrido. Pegando um pedacinho de tabaco da sua língua, usando as unhas longas de palito turbinadas pela minha mãe para o funeral, minha vovozinha diz, sua mãe contratou um sujeito aí para caçar seu fantasma, então fique esperta. E ela acrescenta, posso te dizer uma coisa. Ele é um pentelho particular que encontra gente morta, e está aqui neste mesmo hotel. Sentada aqui no meu velho quarto de hotel, cercada pelos meus macacos Safe e Zebras Gund, tudo o que consigo ver é esse cigarro aceso. Essa forma legalizada de suicídio. E sim, em resposta ao comentário postado por Leonard Sábito Doades, isso é bem pouco generoso da minha parte. Permita que eu seja franca. Não sou totalmente desprovida de empatia, mas, na minha concepção, ela me deixou para trás. Minha vovó me abandonou porque os cigarros eram mais importantes. Eu a amava, mas ela amava mais o alcatrão e a nicotina. E hoje, encontrando-a no meu quarto, eu resolvi não cometer o erro de amá-la novamente. Minha mãe nunca a perdoou por não ser Peggy Guggenheim. Eu nunca a perdoei por fumar, cozinhar, jardinar e morrer. Então, minha vovó Minnie diz, docinho de cocô, por onde tem andado? You desconverso. Não lhe conto nada sobre como eu morri. Nem ofereço qualquer palavra sobre ter sido condenada ao inferno. Meus dedos continuam digitando no meu smartphone. Meus dedos gritam tudo o que não aguento dizer em voz alta. Estivla. No se a vovó Minnie. Ela aponta o cigarro para o teto. Nós dois estávamos salvos, eu e seu vovozinho bem. O problema é que uma das regras do céu é proibir estritamente o cigarro. Minha vovó morta diz, então, que, da mesma forma que funcionários de empresas precisam vencer o clima e sair lá fora para baforarem seus tubinhos de câncer, ela deve descer como fantasma para se permitir seu vil vício. Basicamente eu apenas escuto e busco o rosto dela por sinais de mim mesma. Criança e velha, criamos um tipo de efeito de antes e depois. Seu nariz curvo de papagaio é meu narizinho bonitinho de botão, só que irradiado com raios ultravioleta de uma centena de milhares de dias de verão no interior. Sua cascata de queixos de vários tamanhos duplica o meu queixinho delicado de menina, só que triplicado. Eu migro a conversa para o clima. Sentada no canto da cama de hotel, onde ela se deita fumando um cigarro, eu me pergunto se o vovozinho bem também está vagando por aí, pelo hotel Rinelander. Florzinha, ela diz, pare de mexer aí nessa calculadora e seja sociável.
Vovó Minnie gira sua cabeça fantasma de um lado para o outro no travesseiro. Ela sopra fumaça para o teto e diz: não, seu vovozinho não está por perto. Ele queria ficar no céu para receber Paris Hilton quando ela fosse para lá. Por favor, Dra. Maia, dê-me forças para não usar um emoticon. Paris Hilton está indo para o céu? Isso eu não posso contra o mais alt mais conceber. Sentada aqui, olhando para o rosto da minha vovó, ocorre-me que eu não posso vislumbrar os pensamentos dela. Pensamentos, ideias. A própria prova que René Descartes fornece para nossa existência é igualmente invisível quando somos fantasmas. Assim como nossas almas. Parece que, se a ciência vai desprezar a possibilidade da existência de alma por falta de prova física, os cientistas também deveriam negar que o pensamento ocorre. Com essa observação, eu olho meu relógio de pulso robusto e funcional e observo que só se passou 1 minuto. Minha vovó me pega com meu cotovelo torcido, meu relógio virado para mim para que eu olhe a hora, e ela diz: sentiu saudades da sua velha avó, gatinha? Ela solta outra baforada em direção ao teto. Simumento. Senti. Senti saudades, mas continuo teclando o contrário. Não me escapa o fato de que esse é o conflito central da minha vida. Eu amo e adoro toda a minha família, exceto quando estou com eles. Não aproveito o reencontro com minha vovó Minnie que morreu há tanto tempo, mais do que anseio em ter minha amada vovozinha fumante e meio cega eutanasiada. A infeliz realidade é que a eutanásia médica é, no máximo, uma solução que só se pode ter uma vez. Então acontece, um som, do saguão da cobertura, uma risada. Eu pergunto, é seu detetive paranormal de cabelos compridos? Vovó Minnie aponta seu cigarro na direção da balbúrdia, um homem ri, e ela diz: é por isso que você não deveria estar aqui, patinha. Ela bate a cinza fantasma de seu cigarro fantasma e traz a bituca para a boca. Eu mesma estou fazendo uma pequena investigação escondida. Ela diz, dando outra tragada. Acha que eu gosto de ficar deitada aqui cercada por esses seus brinquedinhos piolentos? Maddy, querida, você entrou num terreno vigiado. Capítulo 7. Ilustrit Veeter. De outro lugar da suíte de hotel vem o som de uma porta, a tranca morta estalando, aberta com um estrondo pesado. Nenhuma batida anuncia a chegada. Nenhum aviso educado de camareira, ou serviço de quarto. É a porta que se abre do corredor do hotel para a sala. A tranca se abre. As dobradiças soltam um pequeno suspiro, e pegadas abafadas ressoam contra o chão de mármore no saguão da suíte. Triste dizer que os mortos ainda podem sofrer de pontadas dolorosas de autoconsciência. Como vocês, pré-decompostos, os pós-vivos podem se sentir totalmente mortificados por suas próprias confissões sórdidas. Pegue, por exemplo, a seguinte admissão. Eu passei as horas mais amadas da minha infância com minha orelha pressionada do lado de fora da porta do quarto dos meus pais. Nas não raras ocasiões em que o sonho me abandonava em Atenas, Abu Dhabi ou Akron, eu tinha grande prazer em ficar de bituca no resfôlego carnal dos meus pais. Seus grunhidos coitais eram como uma doce cantiga de ninar. Para meu ouvido infantil, esses grunhidos e roncos eram a confirmação do prazer familiar contínuo. As ejaculações bestiais dos meus pais garantiam que meu lar não fosse ruir como os de todos os amiguinhos abastados com quem eu brincava. Não que eu tivesse amiguinhos para brincar. Raspando, batendo. A cultura dos espiritualistas está cheia de fantasmas batendo alto na porta. Para almas presas no mundo físico, são apenas bons modos. Colocando de uma forma objetiva, ninguém quer entrar num quarto e testemunhar uma pessoa pré-morta cagando ou vigorosamente ocupada em fazer o rala e rola. Assim, fantasmas sempre batem antes de entrar num quarto. Incluindo eu. Especialmente eu. Na cobertura do hotel Rinelander, enquanto sigo o som da risada do meu pai, o inconfundível clipe-clop de seus sapatos de garanhão puro sangue, acompanhado pelo tic-tac de bomba-relógio de saltos altos Manolo Blahnik, minha busca leva à porta fechada do quarto dos meus pais em Nova York. Um instante antes de eu passar pela madeira envernizada, uma voz lá de dentro diz: corra, meu amor, estamos desesperadamente atrasados. Deveríamos estar trepando há horas. A voz do meu pai, interrompe minha entrada. O que há para se dizer em relação ao renomado Antônio Spencer? A forma de sua cabeça é como a de uma bela rocha. Um marco. Geralmente ele fala com uma falsa entonação de locutor de rádio, mas hoje sua voz soa nua e peluda. Em vez de me dissolver pela porta e possivelmente testemunhar uma cena primitiva, eu ando de um lado para o outro no saguão, enervada pela culpa. No saguão da cobertura, uma tomada elétrica atrai minha visão. Vamos revisitar essa prática em maiores detalhes em breve, mas no momento aceite o fato de que eu derramo meu ectoplasma fantasma em buraquinhos minúsculos de uma tomada de 3 pinos e deslizo pelos fios de cobre enterrados nas paredes do hotel. Visualize Charles Darwin navegando pelos fumegantes sistemas do rio Amazonas. Chegando a uma caixa de luz, eu arrisco o próximo fio e sigo para uma nova tomada. Logo encontro os dentes de uma corda de extensão. Saracoteando pelo cobre, eu salto pela fenda de um interruptor aceso. Túnel acima, eu chego a um beco sem saída, fechada dentro de uma lâmpada. Não uma espaçosa lâmpada incandescente de Thomas Edison, fique você sabendo. Essa é uma convoluta e compacta lâmpada fluorescente numa mesinha de cabeceira. Em volta de mim,
Uma cúpula de abajur tapa minha vista do quarto de hotel. Estou retorcida dentro de uma lâmpada apagada, exatamente a opção de energia eficiente e ecologicamente correta que meus pais escolheriam. E o mercúrio tem um gosto contra o mais alto mais péssimo. Cercada pela cúpula do abajur, só posso abaixar o olhar para a superfície de madeira da mesinha de cabeceira. Lá, como os elementos de alguma natureza morta torridamente moderna, minha vista limitada inclui um smartphone, uma chave do quarto presa a um chaveirinho de metal, um rádio-relógio e o pacotinho rasgado de uma camisinha não presente. Aos ouvidos, o reconfortante mastigar de meus pais ouriçando freneticamente suas envelhecidas zonas erógenas. Por favor, note, futura pessoa morta, sempre que você desliga uma lâmpada fluorescente ou de raios catódicos, vê um brilho residual verde fóton. Esse brilho é um ectoplasma humano preso. Os fantasmas são sempre capturados em lâmpadas. Mesmo agora, enrolada dentro de uma lâmpada apagada, eu permito ao meu fantasma escondido ficar de butuca. Coberta pela cúpula como estou, não posso vê-los, mas posso detectar os carinhos roucos do meu pai. Ah, devagar, meu pai diz. Adoro o que está fazendo, querida. Mas espere. Você vai me levar à loucura. Com isso, uma mão serpenteia abaixo do abajur. É uma mão ossuda e aranhosa. Franzida com músculos lisos, é um braço de serpente, sua pele lisa como as escamas de um lagarto. As unhas pintadas com esmalte branco lascado, e faixas cor-de-rosa correm da base da palma por dentro do antebraço, como arados num campo não cultivado do norte. Essas linhas cor-de-rosa paralelas correm quase até o cotovelo. Irregulares, elas sugerem os poucos centímetros de arado conquistados por um velho fazendeiro sujo antes de cair morto num ataque cardíaco solitário. Essas cicatrizes, cortadas de forma tão rude e recém-cicatrizadas, marcam quem as apresenta como uma pretensa suicida. Ilustre Tveter, eu reconheço essas cicatrizes. Conheço esse braço. Conheço o visual desolado de um estilo de vida miserável do interior, no norte do estado. Uma linha crescente de marrom se mostra sob cada unha. É chocolate, o marrom. Para um comedor especialista, é claramente chocolate ao leite manchado pela cobertura de um baby root. Seu toque é escorregadio de suor e grudento como caramelo. Seus dedos tateiam as laterais de vidro da lâmpada, acariciando efetivamente meu rosto, sujando meu cabelo, tocando e molestando o meu fantasma contido aqui. Esses dedos têm o cheiro das roupas íntimas do meu pai fermentando no fundo de um cesto de roupa suja superaquecido na Tunísia. Tem o cheiro da minha mãe quando ela ri e fica amarrada em seu hobby de banho a manhã toda. Nessas manhãs, minha mãe serve serenamente suco orgânico de germe de trigo, suas bochechas ruborizadas e irritadas pela barba matutina por fazer do meu pai. Sem usar a aliança amarelo canário da minha mãe, essa mão tateante não é a dela. Presa aos dedos aranhosos há um braço de cobra, um ombro magrelo, um pescoço esguio. Um rosto se projeta da cama, e dois olhos espiam sob o canto inferior da lâmpada, e olhando diretamente para mim enquanto os dedos localizam o interruptor e o giram. Um rosto não mais velho do que uma bela colegial, no novo brilho de 60 watts, não é o rosto de minha mãe. Tem batom borrado na boca dessa estranha. Suas bochechas estão avivadas pelo bigode que deveria estar esfolando o rosto da minha mãe. Ela olha para o fundo da lâmpada como se espiasse por baixo de uma saia. Essa estranha lasciva sorri no brilho do meu rosto escondido, e ela cochicha. Que horas são? Capítulo 8. Ilustre Tveter, na morte, assim como na vida, sou traída por meus pares. A garota que encontramos se acariciando tão livremente com meu bem-casado pai até recentemente se declarava como minha devota amiga e mentora no inferno. É provável que ela também tenha violado seu toque de recolher do Halloween, mas como ela pode manifestar um corpo físico e interagir carnalmente com os pré-mortos é um mistério. Para meus amigos restantes ainda localizados no submundo em chamas, faço um pedido especial. Sem o conhecimento de vocês, espertinho Leonard, Atlético Patterson, misantropo Archer e queridinha Emily, durante o curso normal dos acontecimentos no Hades, eu inadvertidamente fiz contato com meus pais vivamente vivos. Foi por telefone, por acidente, e eles ficaram compreensivelmente chateados em falar com a filha que eles haviam acabado de enterrar. Para apaziguar o chororô, eu ofereci à minha mãe e ao meu pai conselho sobre como levar suas vidas. Esse conselho, provavelmente, vai jogá-los no fosso. Por favor, meus amigos do submundo, se meus pais morrerem durante minha ausência de um ano, por favor, protejam-nos. Façam que se sintam em casa. Capítulo 9. Ilustre Tveter, buscando provas forenses do tesão dos meus pais um pelo outro. Como uma filha pré-morta, eu revirava a roupa suja. O fedor e a umidade dos lençóis molhados serviam como evidência física de que minha mãe e meu pai ainda se amavam, e que essas manchas da luxúria documentavam seu romance melhor do que qualquer poesia floreada escrita à mão. Seus despejos carnais provavam que tudo era estável. O ranger das molas da cama, a batida de pele contra pele nua, tudo isso comunicava uma promessa biológica mais duradoura do que votos matrimoniais. Nessas manchas nojentas de fluidos corporais estava a prova escrita de nosso final feliz juntos.
Isso, ao que parece, não é mais o caso. Pelo amor de Madison, diz a voz ofegante de meu pai. Está tentando me matar de sexo, Babette? Aqueles familiares olhos emoldurados em sombra turquesa, contornados por cílios delineados, eram as plantas carnívoras de uma flor de Vênus. Seus lóbulos da orelha se esticavam com o peso da zircônia cúbica lapidada do tamanho de uma moeda. Fazendo da sua voz um ronronar de cama, continuando a olhar para mim na minha lâmpada, a jovem Babette pergunta: bateu saudades dela? Meu pai responde com silêncio. Sua hesitação se estende por uma eternidade fria. Finalmente ele pergunta: está falando da minha esposa? Estou falando da sua filha, Madison. Explica Babette. Grunhido indignado. Está perguntando se eu batia nela? Se sinto saudades de bater nela? Não, Babette diz. Se bateu saudades dela. Após um longo intervalo, com voz irônica e desgosto, meu pai diz: fiquei espantado em saber que o céu existe. Madison não mentiria, diz Babette, tentando me fisgar. Mentiria? Isso vai soar terrível. Começa a voz de meu pai. Mas fiquei ainda mais surpreso de ouvir que Madison passou pelos portões. Uma risadinha. Francamente, fiquei embasbacado. Meu próprio pai acha que eu deveria estar no inferno. Mais estranho ainda, eu suspeito que Babette possa me ver. Estou certa que sim. Rapidamente, secamente, meu pai acrescenta: eu poderia imaginar Madison entrando em Harvard. Mas no céu? Mas ela está lá agora. Diz Babette me vendo aqui, presa na terra, pairando ao alcance de seu diálogo pós-coital adúltero. Madison falou com você do céu, não foi? Não me entenda mal, meu pai diz. Eu amava Maddie tanto quanto qualquer pai ama uma filha. Sua pausa em silêncio aqui é longa e enfurecedora. A verdade é que minha filhinha tinha suas falhas. Como se fizesse um esforço simbólico para resolver a questão, Babette diz: isso deve ser doloroso para você admitir. A verdade é que minha Maddie era meio covarde. Babette perde o fôlego num choque teatral. Não diga isso. Mas Madison era. Insiste meu pai, com a voz exausta, resignada. Todo mundo via isso. Ela era uma covardona de personalidade fraca, sem iniciativa. Babette faz uma careta para mim, dizendo: não, a Maddie? Sem personalidade não. Essas foram as descobertas de uma equipe inteira de especialistas em comportamento. A voz do meu pai afirma pesarosamente. Deprimido. Ela se escondia por trás de uma máscara de falsa superioridade. A declaração se desdobra nos intestinos doloridos do meu cérebro. Meus ouvidos engasgam nas palavras equipe e descobertas. Aqueles olhinhos dela observavam tudo e julgavam tudo, especialmente a mãe dela e eu. Madison desprezava cada sonho, mas nunca teve a coragem ou força e convicção para buscar qualquer visão própria. Como se expusesse esse triste trunfo, ele acrescenta: nada nos levaria a acreditar que a pobre Maddie jamais teve um único amigo. Isso, illustre Tveter, é uma inverdade. Babette era minha amiga. Não que ela seja uma grande confirmação de amizade. Rapidamente e gentilmente demais, ela diz: não temos de discutir isso, Tony. E muito fervorosamente, meu pai responde: mas eu tenho sim. Sua voz é simultaneamente justa e derrotada. Ele diz: Leonard nos avisou. Há décadas. Muito antes de ela nascer, Leonard nos disse que Maddie seria difícil de amar. Estreitando os olhos, sorrindo para mim, Babette o incita. Leonard? O operator de telemarketing? Balançando a cabeça de forma quase audível, meu pai diz: tá, ele era um operador de telemarketing, mas ele nos deixou ricos. Ele nos avisou que Madison iria fingir ter amigos. Meu pai ri baixinho. Ele sorri. Numas férias de inverno, Madison passou os dias de folga totalmente sozinha. Ah, pelo amor de Susan Sarandon, não posso estar ouvindo isso. Meio cerebro fantasma enche e dói. Alongando esse dolorosamente. A barriga encheita de minha memória. Ela contou à mãe dela e a mim que estava passando as férias com seus amigos em Creta. Ele continua. E, nas 3 semanas seguintes, ela não fez nada além de tomar sorvete e ler romances vagabundos. A Filister Twitter. Puxa vida. Entre o amor e o pecado não é um romance vagabundo. Nem eu sou fraca ou covarde. A voz de Babette soa melosa quando ela sussurra. Uma menina tão linda como a Madison. Isso é impossível. Porém, seus olhos cor de urina gargalham às minhas custas. É verdade, diz meu pai. Nós a observamos durante as férias todas pelas câmeras de segurança da escola. Aquela pobre coisinha gorda e solitária. Capítulo 10. Ilustre Tveter. Meu pai é um cara tão natural que seu grunhido copioso nos deleita. Explosões vulcânicas irrompem, não abafadas por modéstia, sequer por nenhuma porta fechada ou trancada interposta. Tendo deixado a cama e caminhado pela sala descalço, ele se instalou com as pernas arreganhadas no banheiro da suíte, de onde as superfícies azulejadas amplificam uma série de sons molhados. Em sua ausência, Babette, mais uma vez, mete a cabeça para espiar a lâmpada em que eu me refúgio. Madison, não fique brava. Ela cochicha. Acredite ou não, estou tentando ajudá-la. A voz do meu pai a chama. Babs diz algo? Ignorando-o, Babette cochicha. Não se iluda.
Você acha que foi um acidente quando seu discador automático a conectou a seus pais? Protestando em cochichos, ela diz, nada do que aconteceu com você foi acidente. Nem a viagem do Beagle. Nemo Epcot. Exasperada, ela diz. E as pessoas que você acha que são seus amigos mortos, não são seus amigos. O nerd, o atleta e o punk estão no inferno por boas razões. Se posso acreditar em Babette, vocês, Leonard Sábito do Hades, Patterson número 54 e Moicano Archer 666, são todos canalhas. Ela alega que vocês tendem a subverter a criação e impor seus próprios planos eternos. Vocês se tornaram meus amigos no inferno. Vocês me colocaram para trabalhar nos telefones. Ela diz que isso é parte de um grande esquema há séculos. Els esse camem de entidades emancipadas. Babette insist. Recusam-se a tomar partido de Satã ou de Deus. Ao fundo, soa uma descarga. Não os deixe enganá-la. Mad. Apontando um dedo lambuzado de chocolate para mim, ela diz. Amiga, você não acreditaria na merda podre do além que seus ditos amiguinhos planejaram para você. Ela sibila. Ainda sou sua melhor amiga. É por isso que estou te avisando. Enquanto passos se aproximam vindos do banheiro, ela cochicha. Fique só de olho. Mad. Satã vai ganhar esse troço. Satã vai pegar todas as fichas, e você precisa ficar do lado dele enquanto pode.